Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é: quero me conectar com meus guias e trabalhar sozinho. Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos ter bastante conversa sobre esse assunto aqui. Primeiro, quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E você que está chegando hoje no canal, muito obrigado e se inscreva nele. E não esqueça de ativar o sininho. Bora lá então, vamos começar a conversar sobre quero me conectar com meus guias e trabalhar sozinho. Nós temos que responder primeiro algumas perguntas para poder chegar neste assunto. E não simplesmente responder pode ou não pode. Que é muito fácil responder essa pergunta, pode. Não pode porque você é livre, ninguém manda na sua vida, etc. Ou não pode porque isso é perigoso. Nós temos que responder algumas perguntas e chegar claramente à resposta. Então bora lá. O que é ser médium? Médium é ter um dom que vem conosco na natureza. Não existe uma chave que eu posso colocar assim, ó, eu vou te dar esse dom. E pronto, ninguém tem a capacidade de chegar e falar, vou te dar esse dom. Ser médium é ser mediador entre o plano espiritual e o plano material. Ponto final, não temos mais que discutir isso. Aí temos os tipos de mediunidade, mas para isso eu tenho que te responder o que é mediunidade. Mediunidade são dons mediúnicos, e esses dons mediúnicos facilitam a nossa intermediação com os espíritos, com as forças que nos regem, com os orixás e até mesmo poder sentir as energias à nossa volta. Não estou falando de espírito, estou falando de energias à nossa volta. E existem, para poder chegar neste patamar, diversos tipos. Nós temos, vou citar alguns aqui. A mais comum que todo mundo conhece é a sensibilidade. Você ser sensitivo, você sentir um ambiente. Se está ruim, se está bom, você sentir que a energia daquela pessoa não é boa ou é muito boa. E como isso se procede? Cada um tem uma chave interpretativa. Cada um tem, digamos, um modo de sentir. Não é um padrão. E por não ser um padrão, o que eu acho isso maravilhoso, existem diversos graus de mediunidade, mesmo na sensibilidade. Uns podem sentir através do bocejo, nossa, que energia ruim, né? E os olhos lacrimejam. Outros ainda podem sentir angústia, palpitação no coração com uma angústia, nossa, que energia ruim. Outros começam a dar suspiros profundos de alegria, o coração acelera e você sente uma coisa boa, energia boa. Então existem diversos graus e diversas formas de identificar as energias à nossa volta. Esse é um tipo, sensibilidade. Existe a psicografia, que nós dividimos em psicografia, digamos, mecânica. O espírito pega na sua mão e você vai escrevendo e você está olhando para o lado e ele está escrevendo aqui, ó. A intuitiva, você tem que receber as intuições e vai escrevendo. Ditado, você ouve e vai escrevendo tudo que você ouve através do ditado. Existem diversas formas de psicografia e cada médium, que é psicógrafo, tem a sua particularidade. Nenhuma é mais forte, nenhuma é melhor, nenhuma é outra. É a sua particularidade. Temos ainda como mediunidade a incorporação, que todo mundo conhece, né? Digamos, é a mais ambicionada pelos médiuns neófitos, pelos neófitos de Umbanda, pelos neófitos que almejam entrar num terreiro, é a mais ambicionada, quer incorporar, como se incorporação fosse trazer grandes poderes. Mera ilusão. Traz grande responsabilidade, poder não. Temos ainda a vidência, né? Que a pessoa vê os espíritos, vê as energias à sua volta. Temos a audição, que ouve os espíritos. Nós temos diversos tipos de mediunidade, ainda temos pictografia, que é de pintura, temos diversos tipos. Aí você me pergunta, tá, Pai Paulo, qual que é esse tipo de mediunidade entre todos os outros? Qual que é o mais forte que o outro? Qual que é o mais forte para eu tentar desenvolver? Você pode me perguntar isso. Na realidade, não existe uma
um tipo de mediunidade mais forte que o outro. Existe o tipo de mediunidade que você tem. E esse que você tem é que você deve desenvolver. Você pode ter mais de um tipo, pode, mas de nada adianta você, por exemplo, ser um médium intuitivo de sensibilidade e você querer incorporar se você não tem esse dom de incorporação. Se você não tem esse dom de incorporação, é como se você tem 10 dedos e querer ter mais um dedo, 11 dedos, 12 dedos, né? 1 e mais 1, 12 dedos. É como você querer ter mais um dedo na mão. Não vai nascer um dedo aqui. Incorporação é a mesma coisa, dom mediúnico é a mesma coisa. Não é porque você quer que vai acontecer. Pode acontecer de você ter mais de um dom mediúnico. Você pode ter a sensibilidade, a incorporação, ser psicógrafo, ser ouvinte. Pode ter, pode sim. No entanto, não é comum você ter todos esses dons mediúnicos. Não é comum. E não acredite na realidade nesses 171s que tem por aí, que fala que vê tudo, que ouve tudo, que consegue se desdobrar, ir para além túmulo, e lá ele conversa com todos os espíritos, com todos, e volta para o corpo dele a hora que ele quer. Existe essa mediunidade de desdobramento? Existe. Mas eu sigo muito uma frase que meu pai, Flecha Certeira, ele me ensina. Quem é não precisa falar que é. Quem tem não precisa falar que tem. As suas ações dirão quem você é e o que você tem. Então eu não preciso ficar mostrando para o público quem eu sou. A espiritualidade sabe quem eu sou. E é a espiritualidade que tem que me dar o aval, não o público. E aí entramos num outro assunto de vaidade. Quando você precisa de reconhecimento do público pelos seus dons mediúnicos, significa que você está num patamar já de vaidade. E qualquer tipo de religião, não é só a Umbanda, qualquer religião não compactua com a vaidade. Vaidade é bom para você poder andar bem vestido, você cuidar do seu corpo, cuidar das suas roupas, cuidar do seu cabelo, da sua pele. Vaidade é bom, nesse sentido. Agora, quando nós entramos na vaidade mediúnica ou na vaidade excessiva também do corpo, se torna péssimo. É extremismo. E você cai pela vaidade. E você só vai se afinizar com espíritos não luzeiros, espíritos que vibram na mesma frequência que você, e você vai atrair para a sua vida espíritos que vibram somente vaidade. E vai te estimular cada vez mais a você querer mostrar para todo mundo, ser vaidoso. É isso que acontece. Então não existe um tipo mais forte que o outro. Você tem que desenvolver aquele tipo de mediunidade que é seu. E trabalhar esse tipo de mediunidade com muito amor, com muita serenidade. Trabalhar visando a sua melhora interna. Depois que você melhorar internamente, se transformar num ser melhor, aí sim você está pronto para poder ajudar as pessoas. Os dons mediúnicos, eles visam isso, a sua melhora interna. Se transformar numa boa pessoa e não se mostrar como um instrumento de vaidade. Está aí. Aí nós vamos entrar agora num outro assunto. O que é terreiro? Terreiro é o local onde existe o altar, onde estão os assentamentos, as firmezas dos orixás, das entidades, chefes da casa. Existe uma tronqueira, onde ficam os assentamentos de esquerda, que são, vamos chamar assim, de fortaleza, é o muro que separa entre os espíritos do baixo astral e os espíritos luzeiros quando estão trabalhando. Existe essa proteção. O terreiro é um lugar onde já está preparado física e espiritualmente falando para poder receber pessoas para serem cuidadas. O local exato para tentar desenvolver os seus tipos de mediunidade seria um terreiro. Aí você pode me perguntar, tá bom, mas todo médium precisa trabalhar em um terreiro? Eu vou te responder uma outra pergunta. Todo médico precisa fazer a residência? Você me perguntou se todo médium precisa trabalhar em um terreiro. E todo médium acaba sendo um médico, porque ele vai, através da sua mediunidade, cuidar de pessoas e de espíritos que estão necessitados. Entenderam? Aí o médico, ele precisa fazer a residência para poder cuidar
de pessoas. Você faria uma cirurgia cardiológica com uma pessoa que se formou, digamos, online? Que fez somente um curso online, que nunca fez uma residência, que nunca fez um estágio de cardiologia? Você faria a cirurgia com ela? Eu creio que a sua resposta foi não. E se a sua resposta foi não, fica claro essa resposta. Se todo médico precisa trabalhar em um terreiro. Porque é no terreiro que ele vai aprender a trabalhar em grupo, vai aprender a trabalhar com as diferenças culturais, as diferenças sociais e as diferenças de tipos de mediunidade. E respeitar a todos como uma família. E a respeitar o teu pai ou tua mãe de santo, ou pai e mãe de santo. É no terreiro que você aprende as hierarquias. É no terreiro que você aprende a sentir as vibrações dos guias espirituais, com várias pessoas do seu lado, cada uma vibrando numa frequência, você vai conseguir se isolar e sentir a vibração. E aí você vai saber por que todo médium trabalha no terreiro. Como é a hierarquia de um terreiro? A hierarquia de um terreiro se divide simples, pai e mãe de santo, curimba, as pessoas que cantam, cambones e médiuns da corrente. E aí cada terreiro tem a sua, digamos, dinâmica, ou a sua liturgia, né? Aí temos pai e mãe pequeno, temos médiuns tronqueira, médiuns ponteiros, como se chama, médiuns de consulta, médiuns de passe, médiuns que auxiliam os guias na hora do passe. Então, que não são os cambones, são médiuns incorporados. Quando o guia precisa fazer um trabalho, ele chama aquele médium para poder realizar aquele trabalho específico. E aí nós temos diversas situações, diversas. Então você tem que entender que a hierarquia de um terreiro é o que te faz melhorar como médium e também como pessoa. Mas você pode me dizer, e com certeza você já está pensando nisso, antigamente existiam as benzedeiras, elas não tinham terreiro. Posso trabalhar como benzedor sem estar em um terreiro também? Bom, é a mesma coisa que eu falar assim, antigamente eu jogava bola e eu jogava bola muito bem, eu posso jogar na seleção brasileira? É a mesma coisa. Não queira se comparar com os médios de antigamente. Quando você entra nessa comparação, você acaba na realidade denigrindo a sua própria mediunidade. Porque você está se comparando com os outros. E você pode cair na vaidade também. Se os outros podem, eu também posso. Mas só que você não reconhece o seu grau de mediunidade com o grau de mediunidade dessas benzedeiras. Eu respeito muito essas benzedeiras. E conheci muitas benzedeiras. E na sua maioria, as benzedeiras que eu conheci, elas tinham um local para se cuidar. Como assim, Pai Paulo? Elas tinham um local para se cuidar. Elas benziam e atendiam os outros. E elas tinham um local, um terreiro, ou um outro benzedor para cuidar de si. Ora, vamos voltar no assunto do médico, do cardiologista. Um cardiologista que é profissional, que faz diversas cirurgias, ele consegue se operar? Ele consegue fazer sua própria cirurgia? Não, ele precisa de um outro cirurgião. Benzedor, médium, é a mesma coisa. Ele se benze, ele benze, se cuida, mas quando chega num determinado momento, ele precisa de uma outra benzedora ou de um outro médium para poder cuidar dele. E no terreiro isso acontece. Se você não está bem naquele dia, o irmão ou a irmã do seu lado, da corrente, vai cuidar de você, vai ficar próximo de você ali, doando energia para que você se recupere e se reenergize novamente. E isso responde essa próxima pergunta. Por que preciso fazer parte de um terreiro? Eu vou responder de novo. Um psicólogo que ouve os diversos problemas das pessoas, que cuida das pessoas, ele consegue também se cuidar? Não, ele precisa de um outro psicólogo. Você pode perguntar isso para todos os psicólogos. Todo psicólogo tem um psicólogo que se cuida. Todo médico, ele sabe se cuidar, porque ele é médico, ele estudou medicina. Mas quando precisa ir algo além, ele precisa consultar um outro médico para poder realizar um procedimento nele. Porque ele não vai se auto-infligir, se auto-fazer uma cirurgia. Não vai. Você já pensou o médico que precisa ser entubado para fazer uma cirurgia? Ele pega o tubo lá, a máscara, se entuba e aí se anestesia e começa a fazer a sua própria cirurgia? Só na cabeça de alguém que não entende nada, né? Mediunidade, na realidade, todos nós precisamos de alguém.
Na realidade, todos nós precisamos de nos cuidar. E é por isso que precisamos de um terreiro, de fazer parte de um terreiro. Veja bem, entenda o seguinte, você pode se cuidar. Um médico, ele não se cuida? Ele não pode fazer os exames lá dele, lá, ele vê lá o resultado e ele pode se automedicar passando receita para ele mesmo? Pode. Então você também pode se cuidar. Mas existem diversos momentos que você vai precisar de um terreiro. Pode ter certeza disso. Mas a sua pergunta também pode ser assim, por que preciso fazer parte de um terreiro? Ótimo, por que preciso fazer parte de um terreiro se eu quero ficar em casa me cuidando? Ok, você pode ficar em casa se cuidando, pode, mas tenha ciência de que num determinado momento você vai precisar de um outro médium, não de um terreiro, mas de um outro médium. Agora, se você quiser entender toda a dinâmica de um terreiro, somente fazendo parte de um terreiro. Você não vai conseguir, mas eu vou ler, eu vou estudar, eu vou assistir seus vídeos, vou assistir outros vídeos de outros youtubers, de outras pessoas e vou saber o que significa fazer parte de um terreiro. Na realidade, você vai me assistir e vai assistir todos os youtubers e cada um vai dar a sua ideia. Mas você só vai ter a conclusão final se você fazer parte de um terreiro. Porque você só vai saber responder essa pergunta se você fizer parte. Horas. Só pode ensinar aquele que ajoelhou para aprender. Só pode passar à frente aquele que teve a humildade de ouvir. Só pode transmitir algo espiritual aquele que foi iniciado espiritualmente. Ou você vai se iniciar com alguém que se perdeu, alguém que pensa que é o salvador da pátria, ou que pode fazer tudo sozinho. Por isso que você precisa fazer parte de um terreiro. Se você quer aprender toda a hierarquia, quer aprender toda a dinâmica, você precisa fazer parte de um terreiro. Agora, se você quer se cuidar sozinho, você não precisa fazer parte de um terreiro. Mas fique ciente que você precisa de outro médium para poder se cuidar. E isso eu já te falei, dos médicos, já fiz analogia com os médicos e fiz analogia também com os benzedores. Então não precisamos mais ficar discutindo aqui. Fazer parte de um terreiro, gente, é tão bom. Eu te falo isso como pai de santo e te falo isso como filho de santo. Como pai de santo, a minha função é cuidar, olhar, preparar os meus filhos, cuidar espiritualmente deles, cuidar dos assistentes, ouvir os consulentes, ouvir os meus filhos. Essa é a minha função como pai de santo. Como filho de santo na casa de minha maninha, benção maninha! Lá eu sou cuidado, lá eu sou ouvido, lá eu me cuido. Me cuido, me reenergizo para poder cuidar da minha casa. É na casa de minha mãe que eu busco as minhas energias. É na casa da minha mãe de santo, onde eu me reenergizo, me purifico e estou pronto para continuar o meu trabalho dentro da Umbanda. Dito isso, é muito importante sim fazer parte de um terreiro e ter alguém para cuidar da gente. Vamos para outra pergunta. Se eu quiser fazer parte de uma religião de matriz africana, posso entrar em um terreiro? Olha, se você quiser fazer parte de uma religião de matriz africana, fazer parte da corrente mediúnica, é claro que você pode. Mas você tem que entender também que fazer parte de um terreiro não o torna uma pessoa religiosa. A sua religiosidade é construída através da sua fé. Eu vou falar para você que existem muitos assistentes ou consulentes que não vestem a roupa branca, no entanto, são mais umbandistas, são mais religiosos do que muitos que vestem a roupa branca. Porque muitos que vestem, e estou falando de geral, médiuns, pais de santo, mães de santo, estou falando de geral. Muitos pais e mães de santo vestem o branco e não são religiosos, não respeitam o sagrado. A mesma coisa com médiuns. Vestem pensando em ter superpoderes, vestem o branco pensando que a vida deles vai mudar, que vai transformar a sua vida financeira, amorosa, profissional. Entram com segundas intenções. Então fazer parte de uma religião é construir uma consciência religiosa, é construir dentro de si uma mudança interior. E essa mudança interior, ela é construída dia a dia,
dentro ou fora do terreiro. Agora, se você quer fazer parte de um terreiro de Umbanda ou de um terreiro de Candomblé, seja humilde, peça a entrada na casa. A Umbanda precisa de muitos trabalhadores e precisamos, sim, renovar os médiuns, porque os médiuns nascem, crescem, vão morrendo, então precisamos treinar outros médiuns para que esses médiuns levem adiante a nossa religiosidade, a nossa fé e o nosso modo de entender os orixás. Então sim, peça a entrada na casa e construa a sua religiosidade, o seu modo de religião. Fazer parte de um terreiro, de uma religião, não é só vestir o branco e balançar as guias. Não é só incorporar, não. É ter uma consciência religiosa. E essa consciência religiosa é o que te faz um ser melhor, é o que te faz numa pessoa que muda gradativamente todos os dias, buscando sempre a melhora interior e a melhora das pessoas à sua volta. Posso atender dentro da minha casa? Na minha sala, por exemplo. Aí existem alguns mitos e alguns fatos. Primeiro mito, né? Ninguém é super médium. Ninguém nasce, acorda, sou um super médium incorporando o caboclo das galáxias, da outra galáxia, e agora sou um Jedi. Né? Não tem nada a ver com isso. Mesmo o treinamento Jedi em Star Wars, você tinha que passar por um treinamento muito árduo e abdicar de muitas coisas, ter a abdicação. Então, para você atender também na sua casa, você precisa, na sua sala, por exemplo, na sua cozinha, você precisa sim abdicar de muita coisa e precisa ter um comprometimento com a espiritualidade. Não é só simplesmente atender na sua casa. E para mim, você tem que ser um médium tarimbado. Então, o primeiro mito: ninguém acorda e pode atender na sua casa, não. Isso é mito, isso não existe. Não pode, também é mito. Também é mito. Agora, fato: todas as pessoas que se abdicam da sua espiritualidade, médiuns tarimbados já, que têm a sua espiritualidade plena, já sabe sobre incorporação, sabe sobre firmezas, sabe sobre esquerda, direita e sabe ativar essas forças, sim, ele pode atender na sua casa a sua família. Pode sim. E pode se cuidar também. No entanto, você tem que tomar todos os cuidados. Teria algum risco para você ou sua família? Olha, risco vai haver se você não tomar os devidos cuidados espirituais. Agora, riscos também existem no mundo material. Se você abre a sua casa para todas as pessoas entrarem nela, sem pessoas que você não conhece, existem riscos sim. Riscos de furto, risco de assalto, risco de agressão, é claro que existe. Mas no terreiro também existe? Claro que existe, no terreiro também existe. Também existe, não estou dizendo que não. Só que no terreiro é um local preparado para atender o público e a sua casa é a sua moradia. Aí é você que tem que decidir se você vai colocar a sua casa e a sua família em risco. Simples assim, não tem nem mais e nem menos, é simples assim. Aí você pode me perguntar: posso abrir meu próprio terreiro? Olha, todas as vezes que eu escuto essa pergunta de alguém, fala assim: olha, eu tenho missão espiritual, o meu guia me mandou abrir o terreiro, por isso que eu vou abrir. Olha, se o seu guia mandou você abrir o terreiro, então ele tem que te preparar. Ele tem que te dar a primeira lição: humildade. Fazer parte de um terreiro para aprender a dinâmica de um terreiro e a dinâmica de ter filhos. Só pode ser um bom pai aquele que já foi filho de santo. Só pode ser uma boa mãe aquele que é uma boa filha de santo. Não é que já foi um filho de santo, não é que já é um bom filho de santo. Porque se ele não é um bom filho de santo, com certeza não será um bom pai. E eu estou dizendo isso não por diferenças de ideias, diferenças de ideologias, não é isso não. Porque eu tenho muitos filhos dentro da casa que pensam diferente de mim. No entanto, todas as vezes que nós sentamos para conversar, eles colocam as ideias deles, eu coloco as minhas, chegamos ou não a um denominador comum, e eu falo, olha, a minha fé me diz isso. Não, é que eu acho que poderia ser assim, para você, para mim não. E nós entendemos, chegamos a um denominador que eu preciso ouvi-los, eles me ouvem,
mas o denominador comum principal é o respeito. Eu os respeito e eles me respeitam. Então, se você não respeita os seus pais de santo, com certeza você não vai respeitar também os seus filhos de santo. Porque você tem que ter esse denominador comum. E vejamos, não é fácil, gente. Nós temos abdicação da nossa vida social, abdicação da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Quando a gente abre um terreiro, além de abdicar da nossa vida social, nós estamos abdicando da nossa vida familiar, muitas vezes. Quantas vezes eu queria estar com a minha família num happy hour, pescando, no churrasco, e eu estava no terreiro fazendo obrigação, eu estava levando filhos de santo para obrigação porque eles precisavam. Não estou dizendo também que vai ser sempre assim, mas precisa haver essa abdicação, precisa haver. E tem uma outra coisa também, você tem que entender que você vai ser responsável pela vida de todos os médiuns e responsável pela vida dos assistentes e dos consulentes. Estou falando vida mesmo, porque se você destrói a vida espiritual de uma pessoa, a vida psicológica de uma pessoa, você está destruindo a vida dela. E você é responsável por isso. Assuma essa responsabilidade. Se você quer ser pai de santo, tenha isso em mente. Eu sou responsável pela vida de todas essas pessoas. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque com palavras, gestos ou ações, eu posso destruir a vida de um deles. E acredita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso eu não estou falando nem de preceito, né? Que às vezes os seus amigos, a sua família te chamam para tomar uma cervejinha e fala, putz, estou de preceito, não posso. Porque eu preciso preparar o meu corpo e o meu espírito para poder fazer os atendimentos. Horários, nossa, nem estou falando sobre isso. Mas diante disso, você pode me colocar. Me decepcionei com o meu terreiro. Quero sair e abrir o meu. Quero fazer tudo do meu jeito. Bom, primeiro, qual que é o seu jeito? Primeiro, você tem que entender isso. Qual é a sua base? Você se decepcionou porque você ouviu um não? O não faz parte da sua vida. Porque você ouviu não pode? O não pode faz parte da sua vida. E não só da sua vida religiosa, faz parte da sua vida profissional, da sua vida no todo. Se você não consegue ouvir o primeiro não, você nunca vai saber dizer não também. E nunca vai poder dizer não. E a sua casa será uma baderna. Então, faça tudo de acordo. Não é você que tem que querer abrir o terreiro. Ter terreiro é uma missão espiritual. E essa missão vem de encontro com você. Você tem que ver se você terá tempo para atendimento. Ou você vai querer ser que nem os 171. Vai abrir o terreiro e dia do jogo do time preferido vai cancelar a gira. Ou apareceu um churrasco, vai cancelar a gira. Ou pior ainda, né? Entra no terreiro, ninguém fala comigo. Incorpora, atende todo mundo, tchau, tô indo embora. Pior ainda, né? Que aí demonstra o tipo de gente que você será. Se você já quer ser um pai assim, o que dirá ser uma pessoa no meio em que vive. Uma outra coisa, você tem estudo. Estudo mesmo, não estou falando de prática de terreiro não. Estou falando de estudo. Porque você tem que estudar. Ninguém mesmo sabe tudo. E por não saber tudo, nós temos que estudar. Estar prontos para responder todas as perguntas dos seus filhos de santo. E olha que eu estudo muito. E mesmo assim aparecem perguntas que às vezes eu não sei responder. Aí eu tenho que ir na minha mãe de santo, tenho que ir para a espiritualidade perguntar e tenho que estudar. Mas eu tenho a certeza disso. Eu sou muito humilde de falar. Não sei te responder, eu vou buscar a resposta. Nós temos que ter isso. E que experiência que você tem para abrir um terreiro? Você fez parte de um terreiro para poder entender a dinâmica do terreiro, para poder saber o que acontece, o que não acontece e como agir e quando agir. Lembra da residência do médico que eu falei? Lembra? O cardiologista tem que fazer residência para poder operar uma pessoa bem. Para abrir um terreiro, você tem que fazer a residência, você tem que fazer parte de um terreiro também. Agora, se você quer abrir um terreiro por vaidade, porque você quer ter status, ser chamado de pai de santo, o caminho está errado. Ou pior ainda, né? Você quer trabalhar com a espiritualidade para enriquecer. Para enriquecer
isso é deprimente, porque existe uma linha muito tênue entre o poder e não poder. É uma linha muito tênue, posso e não posso. E existe uma linha muito tênue também entre a vibração que você tem do seu guia e a vibração que você tem de guias de não luz, que não tem luz. Porque se você já pensa em ganhar dinheiro, logo a sua afinidade é com com espíritos que visam a cobiça e a ambição. Não estou dizendo que você não tem espiritualidade para abrir um terreiro. O que você precisa ver é os motivos. E em breve você vai começar a fazer diversas coisas. Cobranças exorbitantes nas consultas, selecionar pessoas para entrar no seu terreiro de acordo com o poder aquisitivo delas. Você vai escolher pessoas que podem te pagar e não pessoas que nem realmente necessitam. E aí você está indo por uma ladeira abaixo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. E a vaidade. A vaidade é o pior sentimento que um médium ou que um pai de santo pode ter. Ela é a derrocada do médium. Ele começa dizendo assim: os guias que trabalham comigo, depois os guias que eu tenho, os guias que estão comigo, depois os meus guias. Os meus guias fazem isso, depois eu faço isso. E quando ele chega nesse patamar de eu faço isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não importa, o médium já se perdeu. Pode ter certeza disso. Então analise seus sentimentos, analise o seu verdadeiro eu e veja se você tem que realmente abrir um terreiro porque você se decepcionou com o lugar em que você está. E lembre-se, nenhum terreiro é 100%. Você não vai conseguir se agradar em 100% em todos os terreiros. Não vai. E isso não é motivo de você querer abrir um terreiro. Isso é o motivo de você praticar a sua consciência religiosa e a sua humildade de entender as diferenças. Vamos lá. Tenho anos de experiência. Estou firme com meus guias. E eles pediram para que eu abrisse um terreiro. Como proceder atendendo sozinho? Eu comecei assim. Eu faço parte do terreiro da minha mãe de santo, da minha mainha. E um belo dia, seu flecha certeira despertou em mim para poder abrirmos o terreiro. Verdade seja dita, eu não queria abrir o terreiro. Eu não queria. E tenha certeza de uma coisa, 99% dos pais de santo que são sérios nunca quiseram abrir um terreiro. Nunca quiseram. Nunca quiseram essa responsabilidade para eles. E hoje eles estão aí. Como você deve proceder? Você tem anos de experiência. E as suas entidades pediram. Você faz parte de um terreiro? Então chegue nos seus pais de santo. Converse com eles. Converse com os guias-chefes da casa. E diga a eles que você deseja abrir um terreiro e que você precisa da bênção espiritual deles. Porque você tendo a bênção espiritual deles, acredite, você terá mais uma casa a vibrar pela sua. E a sua vibrará pela do seu pai e da sua mãe de santo. E você terá uma raiz forte, que pode dar o vento que for, não vai te derrubar. O atendimento sozinho, eu comecei assim, era eu, minha esposa e meu filho. Sim, atendemos. Sozinho. Minha esposa caboneava, meu filho cantava e eu atendia sozinho. E com o tempo, pessoas começaram a chegar. Do nada. Verdade seja dita, minha mãe de santo me ajudou muito. Mandava irmãos de santo meus para trabalhar comigo. Vai lá, ajuda na corrente, vê lá o que precisa. Ela mesma vinha me ajudar a trabalhar comigo. Agora, se você não tiver essa humildade e você não correr atrás de uma ajuda mesmo, você está metendo os pés pelas mãos. Acredite numa coisa, e eu te falo isso como um médium experiente, com mais de 50 anos de Umbanda, que tem um terreiro, que é filho de santo de uma casa, que tem uma raiz. Não é preciso brigar com o seu pai de santo para abrir um terreiro. Seja mais um fortalecendo a raiz e a sua corrente.
Na casa da minha mãe de santo, a nossa matriz, tendo espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, ela promove, na época da festa de Santa Rita de Cássia, ela promove uma semana inteira de trabalhos. E nesta semana inteira de trabalhos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são os terreiros que fazem parte da raiz que vão lá trabalhar na casa. Vão buscar o axé de Santa Rita e vêm levar também o seu axé. E com isso nós construímos uma família espiritual. E essa família espiritual se fortalece cada vez mais. Axé!